Olá, amigo internauta da Voz da América, bem-vindo ao Washington Fora de Horas desta terça-feira, que é 21 de março de 2023, com a sonoplastia do Bill Andrade, a realização de Lio Sahilo. Eu sou a Mãe Miguel. Durante os próximos 30 minutos iremos destacar, entre outros pontos, que em Moçambique a oposição acusa a polícia de terrorismo e agressões brutais contra manifestantes pacíficos. Também de Moçambique, o número de mortos por cólera duplicou numa semana e Unicef alerta para surto da doença. Nos próximos minutos também teremos de Moçambique o ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita, para falar da sua visita aqui aos Estados Unidos. De Angola, Sindicato dos Operadores da Justiça denuncia intimidações das autoridades contra funcionários em greve. E na política internacional, o presidente russo Vladimir Putin recebeu em Moscovo o líder chinês Xi Jinping no segundo dia da visita à Rússia e de negociações nesta terça-feira. Aqui nos Estados Unidos falaremos da questão que liga o presidente Donald Trump, o antigo presidente Donald Trump, a Stormy Daniels. Vamos às notícias neste 21 de março de 2023, emissão da Voz da América do Washington Fora de Horas. E começamos em Moçambique, onde a Renamo e o MDM, na oposição, acusaram a polícia de agressão brutal e de terrorismo de Estado ao reprimir manifestações pacíficas no sábado em Maputo e noutras cidades. O presidente da Renamo, Ousuf Momad, disse que a polícia tinha o dever de proteger a população, mas começou a disparar de forma indiscriminada contra manifestantes. Ouviam-se tiros, viam-se agressões brutais, gritos de desespero dos manifestantes e uso de armas de forma desproporcional. Ousuf Momad classificou a atuação da polícia de um duro golpe à democracia e que a violência policial atropelou a legislação. Também de Moçambique temos a indicação de que as autoridades disseram que o número de mortos por cólera após a passagem do ciclone Freddy duplicou nesta semana de 8 para 16 e temem que continue a aumentar, já que milhares de deslocados vivem em abrigos cheios. O governo, nesta semana, disse que desde setembro perderam a vida 54 pessoas por causa da cólera. O diretor de saúde da província da Zambésia, a área mais atingida pelo ciclone, disse à Rádio Moçambique que cerca de 200 doentes estão a ser tratados da doença. Em um comunicado de imprensa, na segunda-feira, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o Unicef, disse que milhões de crianças estão em risco após o ciclone Fred, que é um ciclone considerado recorde. O ciclone matou centenas de pessoas no Madagascar, no Malau e Moçambique, desde que atingiu a terra em fevereiro e deslocou centenas de milhares. O Unicef disse que a situação das crianças deve piorar se a ajuda não chegar rapidamente, dizendo que a desnutrição aumenta o risco de doenças como a cólera. Até o dia 18 estavam registrados 10 mil casos de cólera, relatados em 35 distritos de Moçambique, mais do que triplicando desde o início de fevereiro. Este é o programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Estamos no dia 21 de março de 2023. O prometido é devido. Temos aqui nos estúdios o ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, o engenheiro Carlos Alberto Fortes Mesquita. Engenheiro Carlos, bem-vindo ao Washington Fora de Horas. Muito obrigado, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui nos estúdios para falarmos de Moçambique, em particular. Está nos Estados Unidos de visita, claramente que é de trabalho, e aí começa a nossa conversa. Sr. Ministro, o que é que vem fazer aos Estados Unidos? Muito obrigado. Venho aos Estados Unidos envolto de um programa de trabalho que vai durar cerca de uma semana para desenvolver reuniões junto do Banco Mundial, que é um dos parceiros de cooperação que nós temos no desenvolvimento em vários projetos do setor de obras públicas e não só. E depois, esta noite ainda, seguirei para Nova Iorque, onde vou participar, portanto, na Conferência das Nações Unidas sobre Água, que é um outro evento que levará 3 dias, mas a água tem sido uma agenda mundial e, obviamente, Moçambique também
tem toda a necessidade não só de trazer a sua experiência, mas ter uma discussão com todos, de uma forma transversal, naquilo que são, portanto, os desafios, tendo em vista as questões das mudanças climáticas e os efeitos que isso traz, portanto, águas em excesso, pluviosidade em excesso e ventos, que depois concorre para a destruição de muitas infraestruturas. Infelizmente também traz mortes nos seres humanos e, acima de tudo, o que nós temos é que fazer é preocupar-nos, porque esse é um assunto que veio para ficar. Como é que vamos continuar a encarar isso para o futuro? Ou seja, como é que vamos gerir a água de uma forma efetiva para o desenvolvimento económico e social dos países? Algum potencial acordo a ser firmado? Sim, temos em carteira, portanto, um pacote de cerca de 30 milhões de dólares que vai ser assinado junto dos Reinos dos Países Baixos no dia 23, que, portanto, compreende o desenvolvimento de infraestruturas seguras para a proteção costeira na cidade da Beira. Vamos também finalizar alguns detalhes junto do Millennium Corporate Challenge para o desenvolvimento de projetos na província da Zambésia mais ligados às estradas e pontes. Portanto, vamos construir uma ponte nova no Rio Licungo. Estamos a desenvolver também junto do Banco Mundial os últimos aspectos vamos dizer, de ajuste dos detalhes do projeto para a segurança hídrica na zona sul de Moçambique, projetos para Cabo Delgado, de estrada, e também, portanto, projetos de água para a região. Portanto, Moçambique é um país que está jusante, tem bacias partilhadas com a África do Sul, com Zimbábue e com a Eswatini, e há projetos de índole regional, mais concretamente construção de barragens, que é o que nós estamos a precisar para, portanto, fazermos a retenção das águas e fazermos a gestão e aproveitamento para a agricultura, para o turismo, para as indústrias. Sr. Ministro, o ciclone Fred voltou a desafiar Moçambique na sua área em particular, que tem a ver com infraestruturas, tem a ver com a água, que é uma oportunidade, mas também que é um desafio. Esta área, Moçambique, precisa de fazer o encaixe próprio, lidar com as mudanças climáticas, sim, do outro lado, mas também construir para ser mais resiliente. É verdade, o ciclone Fred ultrapassou tudo que eram expectativas de prevenção e evitar danos. Portanto, ele visitou Moçambique, permitam-me dizer assim, 2 vezes. Entrou primeiro pela cidade de Inhambane. Esperávamos que ele trouxesse ventos fortes. Não aconteceu como esperávamos, mas de qualquer das maneiras trouxe muita pluviosidade. Voltou a sair depois de ter encostado, portanto, o Zimbábue, e cerca de uma semana depois voltou a reentrar em Moçambique através da província da Zambésia, onde voltou a fazer estragos massivos e foi até o Malawi, que também tem registros de danos muito, muito elevados. A nível do meu setor, sem dúvida, temos neste momento contabilizados, ainda não terminados, porque temos estradas ainda debaixo da água, mas cerca de 20 mil quilómetros de estradas foram afetadas, dos quais 4 mil estão num estado bastante crítico e que precisam, portanto, de intervenções imediatas. Houve quedas de órgãos hidráulicos ao longo das estradas, portanto, pontes, aquedutos, que vão, portanto, necessitar uma intervenção urgente. Todavia, o nível de preparação que nós tivemos no setor e a nível do governo tem estado a permitir que se garanta transitabilidade imediata. Ou seja, o tempo de resposta à medida que os eventos vão acontecendo reduziu bastante, o que é bom para garantir a transitabilidade. Isto, portanto, tem impacto direto na economia do país, preços dos produtos entre o norte e o sul, a mobilidade das pessoas, mas, acima de tudo, nós temos que aprender a conviver com esta situação e a água tem que deixar de ser, portanto, algo que amedronta e ser algo que traga, portanto, benefícios para o desenvolvimento. Aqui é de reconhecer o esforço, portanto, e a colaboração que a população tem estado a demonstrar. Nós vimos que quando foi do IDAI não foi assim tanta colaboração, ou seja, quando se solicita a população a retirar-se daquelas zonas críticas, no IDAI, durante o IDAI tivemos problemas sérios de compreensão. Mas agora, quando chegou a vez do Fred, e penso que vai eventualmente continuar a ser assim, há uma resposta muito positiva, muito antecipada. Por isso é que o nível de mortes, portanto, uma morte já é preocupante, mas ao nível da gravidade do evento,
se tivemos cerca de 120, 130 mortes, acho que foi devidamente controlado. Sr. Ministro, tem um horizonte, em termos de tempo, neste caso, de quando é que podemos ter aquela estrada nacional em boas condições de transitabilidade? Certamente está-se a referir à estrada número 1. Essa estrada, portanto, ficou muito tempo em vários troços sem manutenções periódicas e de rotina, o que não deve ser assim. Devo dizer que numa análise que estive a fazer há pouco tempo junto dos meus colegas, constatei que as nossas estradas alcatroadas ou pavimentadas teve praticamente uma intervenção de cerca de 15 anos. De lá para cá não houve, infelizmente, as manutenções como deviam ser, que é para garantir a durabilidade das estradas. Todavia, relativamente à questão da estrada N1, portanto, já conseguimos a parte mais difícil, que era, portanto, assegurar o financiamento. Fechamos, portanto, o envelope junto do Banco Mundial de um donativo na ordem dos 850 milhões de dólares, que vai ser aplicado em 3 fases. E a primeira fase compreende 400 milhões de dólares, que é a fase atual que estamos a trabalhar neste momento. Vão ser brevemente, portanto, quando digo brevemente, dentro de mais um mês e meio, concursos para contratação dos consultores, que depois vão, portanto, preparar os cadernos de encargo para o lançamento de concursos para a empreitada. Portanto, é um processo que vai levar os seus trâmites de preparação, mas quero crer que, havendo uma contínua colaboração rápida junto do banco, na aprovação dos documentos que nós temos estado a enviar, penso que em finais ainda deste ano podemos iniciar com as obras. E quando é que podem terminar? Bem, as obras têm um alcance temporal de cerca de 2 anos, por troços. O que nós decidimos fazer face à gravidade ou nível de estrago que as estradas têm é dividir os troços em extensões curtas, na ordem de 180 a 200 km, e já nesta primeira fase, para cerca de 1.500 ou 1.100 quilómetros, portanto, vamos contratar cerca de 6 empreiteiros, portanto, para cada um começar em cada ponta e termos, portanto, um progresso, um performance mais rápido. Isso levanta outro desafio, que é o da transparência, é o de seguir a fiscalização para que aqueles empreiteiros, mesmo que sejam moçambicanos, sabem que estão a fazer estradas para si mesmos, despachar não ajuda. Exato. Qualidade das obras é algo que nós temos estado a privilegiar ultimamente. Já estivemos reunidos com todos os atores, stakeholders, quem são tanto envolvidos no processo de construção de estradas, edifícios e tudo mais. É preciso observar, portanto, primeiro o desenho técnico bem feito, com todos os detalhes de engenharia e de certificação dos materiais, a recepção de materiais de acordo com o projeto. O Laboratório de Engenharias de Moçambique tem que ser chamado, porque é uma função que eles têm, de monitorar até o próprio fiscal da obra, e precisamos, portanto, de continuar a ter também fiscais de obras sérios. Não estou a dizer que não temos, mas há alguns que deixam-me bastante dúvidas, porque vejo, portanto, obras finais, o produto final que não corresponde com aquilo que está no projeto. Portanto, nós queremos ter obras de qualidade e, para não voltarmos, portanto, a reabilitar este ano, próximo ano, e daqui a 3, 4 anos começarmos a ter problemas nas estradas. É um processo, porque as nossas estradas praticamente foram construídas já lá vai tempo, e, como sabe, este tipo de trabalhos requer, portanto, estudos de engenharia, cálculos, assumindo uma determinada carga que é colocada na estrada. O que acontece é que os veículos hoje têm um outro peso e muitas das vezes até estão com cargas em excesso, o que danifica precocemente as nossas estradas. Vamos colocar balanças ao longo das estradas, portanto, para garantir que isso não aconteça, porque são infraestruturas bastante onerosas do ponto de vista de investimento. Sr. Ministro, muito obrigado. Sei que tem uma agenda muito cheia, ainda vai a Nova Iorque, ainda hoje, ainda tem encontros esta manhã. Quero convidar o Sr. Ministro a sempre partilhar com a Voz da América as informações e também ouvir a Voz da América. Muito obrigado. Eu espero que também, como resultado desta visita, mais parceiros americanos, portanto empresários, investam em Moçambique numa relação de parceria, PPP, e as condições legais estão todas estruturadas para que isso aconteça e que haja, portanto, vantagens mútuas. Muito boa sorte. Este, o Washington Fora de Horas, tivemos a conversa com o Ministro das Obras Públicas de Moçambique, engenheiro Carlos Mesquita.
Olá, pessoal. Aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África da Voz da América? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. No Fala África da Voz da América, falamos com pessoas que estejam a criar impacto no seu meio. Jovens em início de carreira, profissionais já estabelecidos, influenciadores. Mostra-nos o teu trabalho e deixa que o mundo te conheça. O Fala África da Voz da América é para quem tem algo a dizer e para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global. São 9h45 aqui em Washington, D.C. Sindicato de Operadores da Justiça de Angola denunciou hoje que funcionários grevistas estão a receber intimidações da entidade empregadora que se nega a pôr por escrito os acordos até aqui alcançados, informou a direção sindical. A greve, neste caso, começou ontem, segunda-feira, mas segundo o secretário-geral daquele sindicato, a entidade empregadora nega-se a proceder de tal forma, acreditando que o sindicato e os funcionários fazem fé daquilo que é dito pelas palavras e não pela escrita. Brito Teixeira reiterou que a greve é de âmbito nacional e que as províncias aderiram em massa, esperando que o Conselho Superior da Magistratura vai repensar na sua posição. Também de Angola, as autoridades vietnamitas, ou melhor, vietnamitas sim, interceptaram 7 toneladas de marfim de elefante proveniente de Angola, no porto de Hapung, num contentor que, de acordo com o diário de bordo oficial, devia estar carregado de amendoim. O carregamento foi enviado para o Vietnã via Singapura. Em Angola é recorrente a detenção de indivíduos asiáticos no aeroporto internacional de Luanda, acusados de traficar marfim dissimulado de várias maneiras. Já este mês, o Serviço de Investigação Criminal anunciou que está a investigar vários asiáticos que usam delinquentes angolanos em esquema de tráfico de marfim. As autoridades angolanas ainda não se pronunciaram. O relatório anual do Departamento de Estado americano sobre os direitos humanos de 2022, divulgado ontem, relata violações graves daqueles direitos nos países africanos de língua portuguesa, à exceção de Cabo Verde. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau apresentaram as violações de direitos humanos mais graves, execuções extrajudiciais, prisão arbitrária de cidadãos e sua tortura e tratamento desumano às mãos das forças de segurança. O relatório refere ainda que a detenção de presos políticos, ameaças e violência contra jornalistas e condições cruéis e degradantes nas prisões, pondo em risco a vida dos reclusos. Segundo o mesmo relatório, Moçambique sofre dos mesmos problemas e ainda decapitações, desaparecimento forçado de pessoas, violação e escravidão sexual e uso de crianças soldados. Neste caso, estas violações são atribuídas aos extremistas muçulmanos que atuam no norte do país, concretamente na província do Cabo Delgado. O relatório aponta problemas graves de corrupção nos governos de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau e, apesar de notar a criação de mecanismos para combater, diz que a impunidade continua. Em São Tomé e Príncipe, o Departamento de Estado aponta execuções extrajudiciais, prisões arbitrárias, tortura e corrupção. Cabo Verde é o único país africano de língua oficial portuguesa que sai incólume no relatório, notando-se alguns abusos da polícia, mas sem a gravidade dos outros países. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira iremos falar sobre conflitos no continente africano, a instabilidade, com a investigadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais aqui em Washington, D.C., Emília Colombo, será a nossa convidada na próxima sexta-feira. Voltamos a falar de mudanças climáticas. A frequência de chuvas extremas triplicou no Brasil nos últimos 10 anos. Tempestades, poucas vezes vista na história do país, têm estado a criar enchentes, deslizamento de terras e muitas mortes. Especialistas ouvidos pela Voz da América
dizem que esse será o novo normal nos próximos dias. Como se preparar para o novo clima das grandes cidades. Reportagem de Edgar Maciel. Tempestades poucas vezes vistas. Deslizamentos fatais e enchentes que deixaram São Paulo debaixo d'água, como nessa semana. Ao mesmo tempo, a seca que há meses destrói pastagens e prejudica a agricultura no sul do país. Episódios bem distintos, mas com a mesma origem: as mudanças climáticas. O aquecimento global não é mais uma questão do futuro. Nós estamos vendo essas mudanças climáticas não só no Brasil, mas em todas as regiões do planeta. Os Estados Unidos com secas muito intensas na Califórnia e assim por diante. Portanto, as mudanças climáticas necessitam de ações para o presente, elas não são mais questões do futuro. Eram questões do futuro quando a ciência alertou sobre as mudanças climáticas há 50 anos atrás. Hoje são questões do presente. No Nordeste brasileiro, por exemplo, o mar aqueceu mais de 1 grau no último ano. Isso tem o poder de mudar todo o histórico de chuvas no Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a frequência de chuvas extremas triplicou em 10 anos no país. A média era de 2 dias no início dos anos 2000, aumentou para 7 na década seguinte. Os especialistas são unânimes. O tempo mudou e muito no Brasil. E eventos extremos serão cada vez mais frequentes nos próximos anos. Como se preparar para esse novo normal aqui no país e no mundo? E para evitar que mais pessoas percam a vida nessa mudança tão rápida, as cidades precisam mudar para ontem. Por exemplo, uma cidade que nem São Paulo, com muito poucas áreas verdes, com basicamente a cidade é impermeabilizada por asfalto. Obviamente, qualquer chuva forte de 80, 100 milímetros em um dia causa inundações com prejuízos socioeconômicos enormes. Então, nós temos que adaptar as nossas cidades e adaptar toda a infraestrutura, não só do Brasil, mas dos países em geral, para o novo clima. Falemos agora da política aqui nos Estados Unidos e possíveis acusações criminais que pairam sobre o ex-presidente Donald Trump giram em torno de pagamento de suborno à atriz de filmes adultos Stormy Daniels nos últimos dias da campanha presidencial de 2020, ou melhor, 2016. O pagamento é de $130 mil a Daniel, foi feito pelo ex-advogado de Trump e também fixa Michael Cohen, como parte de um esquema para negar e eliminar histórias politicamente prejudiciais sobre as infidelidades conjugais do magnata do setor imobiliário. Cohen se declarou culpado em conexão com o caso em 2018, mas os procuradores federais não acusaram Trump. Cohen passou pouco mais de 2 anos numa prisão federal antes de ser libertado em 2021. Desde então, o procurador distrital de Manhattan tem investigado se os pagamentos de dinheiro secreto violaram alguma lei estadual. Este não é o único caso criminal que paira sobre o ex-presidente Donald Trump. Na Geórgia, os procuradores consideram apresentar acusações criminais relacionadas ao esforço de Trump para anular o resultado da eleição presidencial de 2020 naquele estado. Trump, recordamos, perdeu por uma ligeira margem para o democrata Joe Biden na Geórgia. Os presidentes russo Vladimir Putin, ou melhor, o presidente russo Vladimir Putin, recebeu em Moscou o líder chinês Xi Jinping, segundo o dia da visita à Rússia e de negociações nesta terça-feira. Ontem, Putin disse que via o plano de paz de Pequim com respeito, mas o plano tem poucas possibilidades de ser aprovado porque não atende às principais demandas do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ou seja, que a Rússia se retire da Ucrânia para as suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, incluindo a Península da Crimeia, que Moscou anexou ilegalmente em 2014, e do leste, que as forças russas
invadiram em fevereiro do ano passado. Xi Jinping disse, e cito, esperamos que a parceria estratégica entre a China e Rússia, por um lado, defenda a equidade e a justiça internacional e, por outro lado, promova a prosperidade e o desenvolvimento comuns dos nossos países. Fim da citação. Em Washington, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse à imprensa que qualquer proposta para a Ucrânia que permita que as forças russas permaneçam no país permitirá que Moscou recupere força para continuar a sua ofensiva. Os Estados Unidos rejeitaram um pedido de cessar-fogo de Pequim por garantir os territórios ocupados pela Rússia, o leste da Ucrânia. No Quênia, confrontos entre manifestantes e a polícia, devido aos protestos dos últimos dias em várias cidades, resultaram em 238 detenções e 31 feridos entre os agentes da polícia, anunciaram hoje as autoridades. A agência France Press disse que a polícia apresentou estes números nesta manhã em Nairobi, em que vincou que ninguém está acima de lei. 9h56 e para marcarmos o ponto final, o músico cabo-verdiano Gil Semedo assinalou 30 anos de carreira com um concerto em Lisboa. A Voz da América esteve lá. Casa cheia no Coliseu dos Recreios em Lisboa para o concerto de 30 anos de carreira do músico cabo-verdiano. Gil Semedo cantou pela primeira vez neste palco. Os fãs vieram de vários países da Europa. Noite de grandes recordações com melhores êxitos da banda Gil and Perfect. Nelson Freitas, Jorge, os irmãos Calema e Dino de Santiago foram especiais na noite de homenagem ao grande símbolo de Cabo Verde. A música que marcou a fase mais difícil da vida de Gil Semedo esteve entre as mais aplaudidas no concerto. O final do show dos 30 anos de carreira do cantor nascido na ilha de Santiago agitou com Maria Júlia. O Gil é um símbolo da música cabo-verdiana, é um símbolo da minha geração, que atualmente estou com 40 anos. Grande Gil Semedo, marcando o ponto final a este Washington Fora de Horas. Esta peça pode ser vista na página www.voportugues.com e nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e também YouTube. E assim aconteceu mais um Washington Fora de Horas a partir do Estúdio 2 da Voz da América. O som de Bill Andrade, a realização de Lio Sahilo. Eu sou Márcio Miguel. O Washington Fora de Horas volta amanhã, com continuação de uma ótima terça-feira.